Pode ir. Bom, vou apresentar aqui o meu artigo. Meu nome é Manuel Alves de Souza Júnior. Vou apresentar esse trabalho, então, Análise das Relações Raciais em um livro didático de Biologia contemporâneo à sanção da Lei 10.639 de 2003. Essa lei de 2003 ela foi complementada pela lei de 2008 com base na promoção, né, das relações étnico-raciais com o estudo da história afro-brasileira para a educação básica. Além disso, um outro ponto importante que a gente tem que falar aqui é o racismo estrutural, né, que está presente, obviamente, na sociedade e em todos os locais, inclusive dentro do livro didático. O livro didático, ele tem uma grande polêmica, né, no meio acadêmico, com vários prós e contras, né? Então, entre os contras do livro didático, se relaciona com a questão de que o professor só vai ter uma ferramenta, né? Se o professor for seguir aquele livro didático fielmente, só tem uma única ferramenta para estudar, uma única versão, uma única ideia de autor, né? Porém, não se pode descartar que o livro didático ele é muito importante porque tem pessoas que só vão ter acesso àquele livro didático, né? Então, ele também tem a sua importância. Existe o PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, que vem a promover uma universalização desse livro didático, né? Então, os autores que pesquisam o tema perguntam até que ponto vai essa universalização. E aí, por isso, essa interrogação aí. Então, o objetivo desse trabalho é analisar como o racismo estrutural é representado nas imagens do livro didático de Biologia do Ensino Médio de 2004, sob o olhar das leis supracitadas. Como metodologia, então, o que eu fiz? O que a gente fez? Então, utilizou essa leitura do racismo estrutural e representação das relações étnico-raciais no livro didático de Biologia, nesse livro didático que está aí representado nessa imagem, tá? Que é um livro da época da lei, ou seja, de 2004. Ele foi utilizado no Programa Nacional do Livro Didático de 2009 a 2011. Esse livro ele tem 575 imagens, sendo delas 551 técnicas e 24 representativas. Qual é a diferença? As imagens técnicas são essas, como essa aí abaixo, né? São imagens bem específicas da área de biologia, ligadas à biologia diretamente. E as 24 imagens representativas são imagens que servem para ilustrar uma situação, mas que não estão diretamente relacionadas. Essas representativas são as que a gente focou aqui nesse estudo, nessa pesquisa, tá? Então, das 24 representativas, 7 demonstram cientistas profissionais de saúde, 4 esportistas, 1 figura trabalhadores, 6 imagens com crianças ou adultos e 6 ilustram pessoas ou atividades rotineiras. Então, das 7 de profissionais de saúde, observa-se que todos são brancos, né? Os 7 aqui elementos, esse aqui dá para ver a mão dele, esse último aqui da ponta, né? Então, todos são brancos. O dos esportistas, os negros estão correndo, né, principalmente. Então, isso denota a questão estereotipada do negro fujão, toda essa questão de violência também contra o negro, né, o racismo envolvido aí. Nos trabalhadores aqui nós temos uma mistura, né, uma parda e uma negra. Essas aqui são as imagens mais agressivas, né, que retratam bem o racismo estrutural. Então, enquanto uma criança negra, ela é representada dessa forma aqui nesse canto, né, ou seja, desnutrida, né, suja, maltrapilha, a criança branca, como a imagem de baixo aí, ela apresenta um quadro alérgico, a família branca está na praia se divertindo, né? Os instrumentos musicais aqui de baixo mostrando casos de gêmeos, então os gêmeos negros apenas estão aqui reportados, né, tirando uma foto, as outras brancas estão com violino, que é um instrumento musical que grande parte da população não tem acesso, tá? Então a gente chegou às considerações finais, eu vou convidar todo mundo a ler o artigo, né, dizendo que a análise do racismo estrutural nessa obra
deixa mensagens subliminares que o negro pode ser um trabalhador, pode ser um esportista, pode posar para uma fotografia, porém as posições de cientista, profissionais de saúde, violinista, outras de destaque na sociedade, apenas um lazer na praia, estão reservados aos brancos. Então, o racismo estrutural mostra-se evidente nesse livro, e representar as famílias negras é uma forma de inclusão e dos alunos se sentirem representados e valorizados enquanto pertencentes à sociedade, tá certo? Então, convido todo mundo a ler o meu trabalho, o nosso trabalho. Então, obrigado e até mais.